Salmo 119, estrofe de número 105, aleluia, glória a Deus. Salmo 119, 105, esse é o versículo-chave para a nossa mensagem desta manhã. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Feche os teus olhos na presença do Espírito Santo, soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, estamos na tua presença, ó Deus, primeiramente para te louvar, para exaltar o teu nome, para agradecer ao Senhor pela oportunidade de receber a tua palavra. Então fala conosco, ministra em nosso coração, que esta palavra seja a instrução que nós precisamos e a direção que nós queremos, meu Pai, para a nossa vida, para este início de semana, meu Pai. Que o Senhor venha falar conosco, concedendo os dons espirituais, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito, no nome de Jesus. Tema desta mensagem, o propósito nos conduz à fidelidade. Isto eu faço uma pergunta. Será que vale a pena nós negociarmos os nossos princípios para alcançarmos o nosso propósito? A Bíblia fala sobre princípios, nos ensina sobre a base que nós devemos ter para alcançar aquilo que nós gostaríamos e alcançar tudo aquilo que nós queremos. Mas a nossa vida ela é cercada de princípios. Nós temos princípios da nossa família, da base que a nossa família nos dá, os princípios que a palavra de Deus delega para cada um de nós. Então, durante esta palavra, a proposta que Deus tem para nós é nos conduzir, nos levar a um lugar para nós refletirmos até onde nós estamos dispostos a alcançar o nosso propósito. O que nós podemos fazer, o que nós temos coragem, até onde nós podemos chegar para que se cumpra o propósito da nossa vida. Nós temos aprendido que através da palavra, se nós tivermos um propósito, que venha colocar Deus em primeiro lugar, e for para abençoar as pessoas, o propósito que nós temos, além de abençoar as pessoas, também irá nos abençoar. Quem está entendendo, diga amém. Todavia, nós precisamos ver se nós temos, e se vale a pena negociarmos os nossos princípios, aquilo que nós temos de mais valoroso na nossa vida. Nós temos um ponto. Bom, isso aqui é aquilo que eu tenho de mais valor na minha vida. Será que eu posso pegar isso que eu tenho de mais valor na minha vida, negociar para chegar em um propósito que eu tenho? Então, o texto que nós lemos mostra sobre o que é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, logo o salmista ele fala assim, ó, tudo que eu for fazer, eu vou ter um caminho direcionado e pela clareza que o Senhor vai colocar sobre a minha vida, sobre a luz que vai iluminar os meus caminhos, é a palavra que eu preciso. É a palavra que mais me conduziu. O salmista nos leva para este lugar. Então nós começamos a aprender o que? Através desse texto. Que nem quem negocia princípios pode colocar em risco o seu propósito. Esse é o primeiro ponto que a gente pode avaliar sobre esse salmos que nós lemos. Que uma pessoa que negocia os princípios dela, ela pode colocar em risco o seu propósito. Por quê? Não são todos os lugares que nós queremos estar, que nós gostaríamos para a nossa vida com um propósito, que vai nos levar a uma margem de 100% de nós não errarmos. Então, todos os dias, quando Deus coloca no nosso coração um projeto de vida, um sonho, uma aspiração, se aquele sonho que nós temos, o projeto de vida que nós temos, se o propósito que nós temos durante a nossa caminhada, durante o processo, que nós temos falado muito sobre isso, e temos aprendido muito sobre isso em todos os lugares que nós somos inseridos. Se durante tudo aquilo está muito difícil, e está nos colocando a pensar que nós estamos saindo, claro, de uma zona de conforto, para alcançarmos algo, mas se nós estamos parando para pensar se aquilo não está tirando a nossa estabilidade, se nós estamos perdendo o chão com aquilo, se nós estamos começando a perder
alguma coisa que nós já conquistamos. Então isso nos leva a pensar que nós não podemos aceitar aquilo, o que vai ferir, ou aquilo que nós acreditamos que nos aproxima de Deus, se aquilo não será ferido pelo propósito que nós estamos tendo, pelo propósito que nós apresentamos diante de Deus. Se está ferindo o que Deus tem, o que nos aproxima de Deus, se está nos afastando de Deus, é uma luz que acende, é um alerta que vem diante de nós. Por quê? Porque quando nós vemos esse texto, nós podemos ver que um princípio, quando ele é negociado, é um propósito que nós vamos deixar de viver. Porque você negociou alguma coisa. E se isso está lhe trazendo uma frustração, está lhe colocando em um lugar que você passa a meditar e falar, isso não está bom, isso não está legal. É importante, porque o próprio Espírito Santo, ele está nos avisando a respeito de alguma coisa que está acontecendo, que não está bom, não está bom para nós, é uma luz que se acendeu, e logo nós precisamos reagir diante daquilo. É quando nós temos um ferimento, por exemplo. Quando nós temos um ferimento no dedo, ou alguma coisa na boca, há um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele é ruim? Não é de todo ruim, porque é um alerta do organismo. Enquanto há um foco de inflamação, está dizendo que o organismo está reagindo a alguma coisa. Então, nem tudo é ruim na vida, como nós pensamos. Então, quando nós começamos a reagir a algumas coisas, e paramos para pensar em alguma coisa que está acontecendo, isso é bom. Fala para o teu irmão, continue reagindo. Está querendo dizer que você está vivo, é um ser pensante e que ninguém lhe domina. O ruim é quando coisas ruins começam a vir diante do teu propósito, você está vendo que as coisas ruins estão acontecendo, você está se afastando da presença de Deus, e nós não podemos nos afastar da presença de Deus, é quando nós chegamos na ceia. O culto da ceia é o quê? Uma nova aliança. Por isso que faz todo sentido nós participarmos na presença de Deus, junto com a igreja, amém? Porque é uma renovação de aliança. Então não tem sentido nós participarmos da ceia longe do corpo, longe da igreja. Nós temos que participar da ceia na presença de Deus, junto com a igreja, amém ou não amém? Porque senão não faz sentido nenhum. O propósito é dessa forma. Então, quando nós temos o propósito, nós não precisamos ter medo do tempo. Ou seja, não devemos ter medo do tempo em que o nosso propósito venha acontecer. Se não aconteceu agora, vai acontecer depois. Aí alguém pode falar assim, mas pastor, eu estou muito velho, se não acontecer, eu vou morrer e não vai acontecer. Você vai morrer e vai para Deus, amém ou não amém? Você vai morrer e vai para a presença do Pai. Que coisa melhor do que estar junto do Pai? A vida eterna, sim ou não? Agora, se nós estamos na presença de Deus, se nós sabemos que as coisas estão saindo de acordo com o propósito que Deus colocou na nossa vida, vai acontecer. Diga para o teu irmão, vai acontecer. Agora, nós temos que ter medo de viver algo fora da vontade de Deus. Esse é o medo que você tem que ter. Se durante o teu propósito você está vivendo algo fora da vontade de Deus, aí a luz acende. Aí a coisa é pior. Aí já sai de um processo inflamatório, entra um processo infeccioso, que você tem que tratar de maneira urgente, para que não comprometa as outras partes do corpo. Você está entendendo que tudo está ligado? Que quando a palavra de Deus ela vem diante de nós, nós precisamos estar entendendo a respeito de todas as áreas que nos afetam. E diante de tudo aquilo que nós temos, porque o propósito ele pode nos abençoar, desde que ele esteja de acordo com a santa vontade do Espírito Santo. E que nada venha nos tirar da presença dele. Então o salmista, de maneira muito clara, ele mostra exatamente o que nós precisamos acreditar. Que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, se for preciso nós ajustarmos algumas coisas diante de Deus, sem comprometer a essência que é a vontade de Deus, o Espírito Santo em nós, nós devemos fazer. E há exemplos na Bíblia. Há vários exemplos, nós citamos alguns já falamos de José algumas vezes, e agora nós vamos falar sobre um exemplo que arrasta. Diga para o teu irmão, o exemplo arrasta.
Sabe quando você olha para uma pessoa e ela fala bastante coisas a respeito de várias situações, só que chega no momento dela dar o exemplo dela é contrário à palavra. Aí a pessoa fala assim, eu não vou ligar pelo aquilo que ela fala, mas eu vou fazer o que ela faz, pronto. A pessoa começa a imitar, é igual os filhos quando imitam os pais. E nós vemos na Bíblia um exemplo muito importante do apóstolo Paulo junto com Silas. Paulo e Silas é um exemplo de como eles mantiveram a fidelidade a Deus e a palavra, e pagando, no momento em que ele estava vivendo aquilo, um preço alto. Todavia, nós vemos a intervenção de Deus. Lá no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no verso 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 16 em diante, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fizeram por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. Somente até aqui. Olha que várias partes desse texto são muito importantes. A tudo aquilo que o Espírito Santo vai nos falar. E nós separamos em alguns pontos, e eu quero começar pelo primeiro deles. É preciso ter fidelidade aos princípios, apesar das consequências. É preciso ter fidelidade aos princípios, apesar das consequências. Por que fidelidade aos princípios? Se eu tiver fidelidade aos princípios, vai me levar a algumas consequências? Pode ser que sim. Paulo e Silas, a Bíblia diz que eles foram levados à praça. Antes, nós vemos um texto que fala que uma jovem sempre os elogiavam, dizendo que eles eram homens de Deus, praticantes da vontade de Deus. E Paulo, durante toda aquela semana, todas as vezes que aquela mulher falava isto, vinha sobre Paulo um incômodo. A Bíblia diz que ele ficava perturbado com aquilo. Nós temos visto tantas pessoas, irmãos, eu passei por um processo eleitoral durante o tempo, você sabe, eu via tanta gente canalha, e tantas pessoas que estavam no púlpito, que não davam oportunidade para um diácono da igreja, para ele dar uma saudação na igreja. Não pode. Não dava oportunidade para um jovem ministrar um louvor ou fazer alguma coisa na igreja, nos grupos e tal. Mas chegava uma pessoa que colocava um blazer, um paletó, colocava a Bíblia, saía, dava uma palavra, recebia a oração da igreja, recebia a oração do ministro da igreja, do bispo da igreja, do dono da igreja. E essa mesma pessoa, depois estava num candomblé. Eu não sou contra, cada um vai ter a sua própria religião, amém ou não amém? Não estou cometendo crime nenhum falando isso que eu estou falando. Todavia, a pessoa tem que ter personalidade, e aquele que recebe também. Agora, muitas pessoas alcançaram aquilo que queriam, porque conseguiram ludibriar de alguma maneira a mente dessas pessoas. Enquanto Paulo ele se perturbou, eu no meio da minha caminhada, eu não fiz isto. Eu não ia num lugar onde não falava-se
para conseguir, vou conseguir um voto, eu vou ali, vou conseguir outro voto, eu vou ali. Não, princípios. Não podemos negociar princípios para alcançar o nosso propósito. Nós podemos ter um propósito, mas é no propósito que nós seremos abençoados, desde que os nossos princípios sejam conservados. Se não foi agora, pode ser depois, mas espere, porque vai dar certo. Paulo e Silas esperaram. A Bíblia diz que eles, como ali, olharam aquele jovem, que tinha um espírito imundo, eles expulsaram o demônio daquela pessoa. Olha só, havia um espírito de adivinhação, foi expulso aquele espírito, diz a Bíblia. Quando ele foi expulso, o que aconteceram? Denunciaram, porque algumas pessoas ganhavam dinheiro com aquela jovem. E elas deixaram, o texto mostra isso, o texto da Bíblia, da palavra de Deus mostra isso, que eles deixaram de ganhar dinheiro, porque aquele espírito de adivinhação foi expulso por Paulo e Silas. Problema, Paulo e Silas com um propósito. Alcançaram um problema, porque eles estavam dentro de um propósito. Agora, quando nós olhamos para a fidelidade, mesmo diante dos princípios, apesar das consequências, a consequência deles foi levá-los à praça e as pessoas o condenaram à prisão. E eles falaram a seguinte palavra: nós vamos prendê-los, porque como cidadãos romanos, nós não temos esse costume. Só que eles se esqueceram de perguntar se Paulo e Silas eram romanos. E Paulo tinha cidadania romana. Ele não poderia ser levado ao cárcere. Irmãos, você pode ser uma pessoa que está sendo inserida em muitos lugares. Talvez algumas pessoas olham para você como indefeso, olham para você como uma pessoa mansa, mas elas acham que você é indefeso e você não é. O Senhor nos guarda e protege, diga amém. Tratam você como imbecil, mas você não é imbecil. Você é uma pessoa que sabe o que está fazendo, só aguarda a hora certa para cumprir o propósito, e com o propósito de Deus na sua vida, para abençoar as pessoas. Depois que Paulo e Silas fez com que aquele demônio fosse expulso, que aquela situação fosse resolvida, afetou o lucro de algumas pessoas. Alguém perdeu. Sempre quando alguém ganha, alguém perde. Amém ou não amém? Às vezes uma pessoa perde e nós nos confortamos. Quando alguém perde, fala assim: não, nós nunca perdemos porque nós ganhamos experiência. Mas não ganhou. Você talvez ganhou alguma coisa, mas em detrimento da perda de outra. Mas você conservou o princípio. Eles foram presos. A Bíblia diz que eles foram açoitados. A palavra diz que eles foram colocados no cárcere. A Bíblia diz que eles foram algemados pelas pernas, algemados pelas mãos, mas não comprometeram a missão deles. Eles colocaram em um lugar, mas o propósito que Deus tinha na vida de Paulo e Silas, o propósito que Deus tinha na vida para abençoar algumas pessoas ali, não foram comprometidos. Quem tem essa coragem, diga amém. Se você tiver esta coragem, de permitir em como você conseguir ainda continuar fiel aos princípios, mesmo que haja alguma consequência, Deus vai te honrar. A honra vai chegar diante de você. E quando a honra chegar, ninguém vai poder impedir de você ser abençoado. Até porque a bênção que vier sobre você, virá sobre outras pessoas. Quem está entendendo? Isso nos remonta ao segundo ponto. O compromisso precisa andar junto com o propósito. Paulo e Silas estavam compromissados. Então, se o compromisso precisa andar junto com o propósito, é porque de alguma maneira nós precisamos entrar num acordo com Deus. Porque se nós temos um compromisso, e Deus tem um propósito, e nós estamos nesse propósito, os dois têm que fundir. Porque se eu for uma pessoa desprezada com o propósito que tenho, segundo a palavra, eu não vou chegar lá. E Deus quer que você chegue lá. Deus não quer que você fique andando em círculos. Deus quer que você chegue no
propósito, abençoado você, a sua casa, a sua família. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes nós olhamos por uma situação e não compreendemos aquilo que acontece diante de nós. Nós não compreendemos a margem de bênção que nós temos. Você é uma pessoa muito abençoada. Diga para o teu irmão, você é uma pessoa muito abençoada. Amém? Quem se considera uma pessoa muito abençoada aqui? Amém. Então, em vez de você murmurar, Paulo, ele não murmurou. Silas, ele não murmurou. Ele não falou, nossa, não sei. Não. Aí, em vez de eles murmurarem, eles ficarem reclamando ou cederem ao medo, eles simplesmente cantaram louvores a Deus. Se depois você conseguir ler na sua casa, nós não vamos ler que não vai dar tempo aqui, a partir do verso de número 21, ou precisamente, quando nós olhamos para os versos que mostra isso até o 26, mostra que eles começavam então a cantar louvores a Deus. Sabe que isso mostrou que eles tinham um compromisso com o propósito. Eles estavam comprometidos em andar junto com o propósito. Eles sabiam que o propósito deles ali era outro. Eles sabiam que eles não iriam ficar encarcerados ali. Eles sabiam que eles não iriam morrer ali. Mas eles sabiam que Deus estava com eles naquela peleja. Deus está com você quando os teus propósitos estão ligados em Deus. Deus está com você quando você anda com fidelidade ao seu propósito, sem negociar os seus princípios. Deus vai continuar com você. Deus estava com Paulo e Silas, e a Bíblia diz que mostrou que o comportamento dele mostrou, e mostra para todos nós, que o compromisso que eles tinham com Deus, era maior do que aquela circunstância que eles estavam vivendo. Qual é a circunstância que você está vivendo agora? Se o teu compromisso com Deus for maior do que a circunstância que você está vivendo, você vai andar de maneira atada o compromisso com o propósito, ou seja, você vai demonstrar fidelidade a Deus e à palavra e vai continuar firme. Isso significa que Deus vai colocar à frente e você vai chegar lá, custe o que custar, você vai chegar lá, porque você está se mantendo firme ao propósito de Deus, compromisso junto com o propósito. Em terceiro lugar, Deus age quando permanecermos firmes. Diga para o teu irmão, Deus age quando permanecermos firmes, firme no propósito. Há pessoas que não conseguem adorar a Deus, não conseguem buscar a presença de Deus, mas ela está em todo lugar, ela está fazendo tudo que a vida fala. Você chega num dia, a pessoa está lá, chega no outro, a pessoa está lá, e chega na hora de buscar a presença, ela não busca, ela está acomodada. Eu quero lhe dizer, quando Deus comissiona um líder, quando chama uma pessoa, e esse líder está acomodado, o que acontece com ele? Ele tem que ser trocado, sim ou não? Tem que ser mudado, por quê? Porque ele está acomodado. Ele não está agindo como um líder. A igreja, ela veio para liderar. O Senhor tem chamado você para liderar, e não é liderar nos bastidores, é liderar, é colocar a cara para bater, amém ou não amém? Paulo e Silas colocaram a cara para bater, eles foram para cima, enquanto todo mundo estava com medo, eles falaram assim, não, está me incomodando, tem um demônio que está agindo no mundo espiritual, eu vou fazer. Tem um monte de gente agora, que tem medo de falar para o crente não pular carnaval, que está tudo bem, e vai lá, alalaô, mas tem demônio. Pode pegar, se você colocar no Google agora, existe manifestação espiritual que fazem isso e isso contra a vontade de Deus. Você vai colocar no Google, vai aparecer vídeos de pessoas dizendo que quando começa uma abertura ali, há no mundo espiritual, uma abertura onde entidades malignas vêm e passam a possuir aquele lugar. E tem muito crente que está tudo bem. Está tudo certo, porque pode tudo. Se a gente colocar que vai ser um carnaval gospel, aí liberou de vez. Porque agora a gente coloca o nome gospel, está tudo bem. Colocou gospel, está tudo certo. Ah, mas a gente não precisa... Olha aqui para mim. Pense comigo agora. Nós temos 300 e quantos dias no ano? Quantos dias?
E no ano bissexto, nós temos 365 dias no ano. Aí alguém fala assim, mas a igreja tem que estar inserida nos 4 dias. Pô, nós temos 361 dias. Nós vamos se misturar nos 4? Então eu tenho que lamear, eu tenho que encher de lama o evangelho e a igreja, para mostrar que eu sou crente, que eu sou fiel aos princípios e não abandono tudo, irmão. 361 dias. Se a pessoa não ouve a palavra, não é nos 4 dias de carnaval que ela vai ouvir. Não são naquele lugar de samba, de bebida, de orgia, que ela vai ouvir a palavra. Não é lugar aquilo. Você não vê Jesus em nenhum momento na Bíblia dizendo para nós irmos em lugares que não é para nós estarmos. Deus, ele prepara o lugar. Deus separa o lugar e prepara pessoas. Paulo e Silas estavam no propósito. Eles expulsaram o demônio e foram colocados na cadeia. Eu duvido que essas pessoas que pregam carnaval de rua, gospel, se forem colocadas numa pressão, elas arregam. Elas arregam. Elas negam até a fé delas para sair do cárcere. Elas negam. Porque o negócio não é mole, não é fácil. É fácil para a gente. É fácil quando uma pessoa está na fidelidade a Deus e a palavra, ela sabe que o negócio vai vir pesado para ela. Mas no momento em que ela menos pensa, menos imagina, Deus entra com providência. Mas nós temos que permanecer firme. Então permaneça firme. Permaneça firme. Não negue os princípios que Deus tem colocado para você se conduzir e conduzir a palavra dele. E Atos, que nós lemos, 16, do verso 26 ao 28, mostra algo que Deus fez que surpreendeu a todos. Olha lá. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de quem? Olha lá. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham. Olha agora. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Eles acharam que ia ser uma baderna. Deus ia, e todo mundo ia fugir, acabar tudo, e o carcereiro, por profissão, ele ia ser morto. Ele falou: vão me matar por causa da vergonha deles terem fugidos, sumidos. Paulo falou assim: não, eu estou preso, e nós expulsamos um demônio lá fora, mas se Deus permitiu que eu estivesse aqui preso, é porque Ele tem um propósito. Na situação que você estiver, Deus tem um propósito de usar você como canal de bênção. Na situação que você tiver, que você se colocar, ou que pessoas se colocarem, ou se você entrar na situação por conta do evangelho, fique em paz, porque a conta quem vai pagar é Deus. Você não vai pagar nenhuma conta, você não vai ser envergonhado, e o poder do Espírito Santo vai estar sobre você. Ele vai pagar a conta, Ele vai proteger, Ele vai livrar, e Ele vai abrir portas. Assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com Silas. Um advento, um terremoto, a Bíblia diz que abriu as portas da prisão e as correntes caíram. Mesmo assim, Paulo e Silas, eles não fugiram. Mostraram o caráter, o respeito pela autoridade. Não foge, irmãos. Sabe quando o teu irmão, por algum motivo, ele erra? Quem está sujeito a erro aqui, diga amém. Todos nós estamos sujeitos a erros. E eu não estou aqui pregando, passando mão em pecado. Quem está entendendo? Mas a Bíblia não ensina para nós matarmos quem peca. Para nós destruirmos aquele que errou. A Bíblia diz para nós darmos a mão e ajuntarmos e levantar quem está caído. Quem está sem força. Então nós vamos ajudar. Às vezes nós vemos isso diferente acontecendo. Contra a Bíblia. Contra a palavra. Nós vemos até sites na internet que chamam fuxico, em que a Bíblia ensina que nós não podemos
sair falando sobre o pecado das pessoas, que é pecado nós divulgarmos. Por quê? Vai abalar a fé de alguém, que existe um lugar próprio para resolver essas questões, até porque as coisas são muito íntimas. A Bíblia diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Vou repetir para você, repita comigo, a alma que pecar, essa morrerá. Então vai morrer quem cometeu pecado. Você cometeu pecado? Não, fique em paz. Quem cometeu pecado? A pessoa, ore por ela. E ao mesmo tempo, ore a Deus. A Bíblia ensina em 1 João, ore ao Senhor, para que você não caia no mesmo pecado. Amém. E faça a tua parte. Paulo e Silas sabiam que aquilo estava causando um impacto. E a Bíblia diz que o impacto no carcereiro foi muito forte. Nós não sabemos o nosso testemunho como está causando um impacto forte na vida das pessoas. O seu testemunho pode estar causando um impacto muito forte no lugar que você mora, no prédio que você mora, na rua que você mora, na empresa que você trabalha, no lugar que você estuda. Pode estar causando um impacto muito forte. E Deus pode estar agindo exatamente neste impacto forte que está causando o seu testemunho. O testemunho que você está pregando, o testemunho que você está vivendo e aquilo que Deus colocou na sua vida para que tudo acontecesse. Ou seja, Paulo e Silas sabiam que havia um propósito. Diga para o teu irmão, na tua vida há um propósito. Por isso que Deus ele vai agir no teu propósito, porque você está firme. Você estando aqui na presença de Deus, demonstra que você está firme. Você que está na sua casa doente, que não pode sair da tua casa por algum motivo, você não pode estar na igreja, você está firme. Porque você está buscando a presença de Deus, você deixou todas as coisas da tua vida para buscar a presença de Deus. Em quarto lugar, testemunho que transforma vidas. É isso que a igreja precisa acordar. A igreja precisa acender. Tem muitas pessoas, há um momento em que a luz alerta, a luz acende. Sabe quando uma pessoa ainda não tem depressão, ela está com uma pré-depressão, há um sinal, há um indício, o medo, o telefone quando toca, uma mensagem quando chega, pum, apita, ela fala, ai meu Deus, já é uma mensagem, não quero nem ver. A pessoa já está começando com uma doença psicossomática. Já está começando a somar. E houve um momento na minha vida, quem lembra que ainda quando existia telefone fixo em casa? Quem lembra dessa parte? Porque agora, qual casa aqui ainda tem telefone fixo? Algumas, né? Casa também tem, mas não usa. Por causa do plano está lá, mas não usa. Né? A não ser quando o Theo chega lá, que ele pega, ele fica falando alô, a gente tira para não... Quando a gente olha para algumas situações, não houve uma ocasião, eu não tenho vergonha de falar isso, que quando o telefone tocava na minha casa, eu sentia dor na pele. Sabe, eu sentia dor na pele, minha pele doía. Quando você chega para sentir dor na pele, é que a tua parte emocional está muito abalada. É quando você vai para algum lugar e você não consegue dormir. Você fica acordado. E quando você está tão cansado, aí você nem dorme, você desmaia. Então, é um momento na nossa vida que nós precisamos detectar as situações. Mas quando você permanece firme, Deus ele vem e honra e começa a falar, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar da tua família, eu vou cuidar das tuas coisas, eu vou abrir portas que são boas para você, eu vou fechar portas que não são boas para você, a tua vida vai dar certo, você vai dar certo, a tua família vai dar certo, a tua profissão vai dar certo, você vai dar certo, tudo vai dar certo na tua vida. E tudo isso que eu falei é para você. Você vai dar certo em todas as coisas que você se propor a fazer em fidelidade a Deus e a palavra, e você vai dar um testemunho que transformou a tua vida, um testemunho que transforma vidas, porque você permaneceu firme e fiel aos princípios da palavra. Paulo e Silas, eles permaneceram firmes. Esse texto do verso 29 ao verso 34,
Mostra o testemunho que eles deram. Olha o que está escrito a palavra. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo, o carcereiro, amém? Se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tornando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhe expôs a mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Olha que coisa maravilhosa, pode pôr o 35 também. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. Um testemunho que transforma. Ele pergunta para Paulo e Silas: senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que eles responderam? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Deixa de conversa fiada. Paulo, quando ele olha para aquele homem, ele vê que aquele homem viu que o testemunho que eles estavam dando era um testemunho que estava arrastando uma pessoa do inferno para a vida eterna. O testemunho que nós damos e que nós temos e precisamos dar, é esse testemunho que vai tirar as pessoas do inferno para o céu. Tirar as pessoas das trevas para a luz. Não adianta nada nós mostrarmos para pessoas que nós temos uma vida boa, que nós temos uma praia, que nós temos um sítio, uma chácara, um carro, uma roupa, uma beleza, tudo isso aí é legal. Amém ou não amém? Tudo isso é legal, mas nenhuma dessas coisas leva ao céu. Quanto mais você busca, sabe naquele ditado, naquilo que você foca, cresce? Se você colocar e patentear a tua vida na fé, a tua vida de fé vai crescer. E o Espírito Santo nos pergunta: o que nós temos feito? O que você tem feito para acrescentar algo na tua fé, a ponto das pessoas olharem e falar assim: olha, essa pessoa, ela é testemunho, eu posso olhar para a vida dela, que eu sei que a vida dela foi transformada, e a minha também vai ser. O carcereiro olhou e falou assim: eu quero ter o Deus que vocês têm, porque vocês foram envergonhados na rua, vocês foram colocados dentro do cárcere, no momento que vocês foram açoitados, vocês apanharam, colocaram corrente na perna de vocês, no braço de vocês, trancaram vocês dentro da cela, vocês não ficaram gritando: solte, solte, injustiça, não. Vocês ficaram louvando a Deus, e a glória do seu Deus se manifestou dentro da prisão. A glória do teu Deus se manifestou aqui dentro e se manifestou na natureza. Veio um terremoto e abriu o cárcere. De outra maneira, eles falam assim: eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que opera milagre, eu quero esse Deus que opera maravilhas, eu quero esse Deus que transforma a vida. Ele não quis dizer um Deus que abre a porta do cárcere, ele não quis dizer um Deus que solta as algemas, mas isso tudo é consequência de uma libertação espiritual, que quando o Espírito Santo chega na vida de uma pessoa, ele liberta. Diga: o Espírito Santo liberta. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo restaura, ele renova, ele fortalece, ele dá nova vida. Nós somos condutores do ensinamento da palavra. Nós não temos poder para libertar ninguém, mas o Espírito Santo liberta as pessoas. Agora, eu vejo fantasias de pessoas, de igrejas evangélicas até, fazendo sessões espíritas, mete o pau na outra religião, mas ao mesmo tempo faz nos púlpitos, consagrando objetos, entregando objetos para as pessoas.
Continuando a mesma coisa, era a mesma saga que a pessoa tinha no passado, agora ela recebe dentro da igreja evangélica, só que agora é gospel. E não tem amparo na Bíblia para fazer isso. Nenhum momento a Bíblia fala, mas as pessoas fazem. Elas falam. Aí eu vejo igreja evangélica pegando o costume judeu, colocando kippá, colocando aquela fita, não nem sei o nome daquilo lá, colocando aquele negócio e tá, aquilo é santo. Aí a pessoa coloca o kippá, coloca um aqui, aí coloca o outro aqui e sai na igreja. Palhaço gospel. Idiota gospel. E as pessoas, alguns, caem nisto. Paulo sem sandália nos pés. Sem comida, sem bebida. Trancado numa prisão. Deus manda um terremoto. Abre o cárcere. Todos são beneficiados. E ele salva uma pessoa. Uma pessoa queria mudar a realidade de onde ele estava. E nisso nós nos portamos no quinto ponto. Deus honra quem não negocia princípios. Deus quer honrar você. Ninguém me pega nessas histórias, irmãos. Nunca me pegaram nessas conversas fiadas, de sal grosso, dentro da igreja evangélica. Vale do sal, está escrito na Bíblia, passa em cima do sal. Nunca caí nessa idiotice de falso profeta. Eu nunca caí nessa de falso profeta. Vem aqui pegar a caneta ungida. Vem pegar aqui a água ungida. Eu nunca caí nisso, irmãos. Porque a Bíblia ensina que nós não precisamos destas coisas. Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água que nos sacia toda a nossa sede. Ele é o fogo que consome toda a escória. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele opera na igreja, pela igreja, e através da igreja. Ele não precisa de mim, ele não precisa de você. E as pessoas estão imitando ou inventando coisas para abençoar aquilo que Deus não abençoa. Entra um adúltero dentro da igreja, e ele pega uma caneta, assina um contrato e dá certo, e ele fala assim, eu sou adúltero, mas Deus continua me abençoando, e ele dá o aval. Entra uma pessoa na igreja, que maltrata a esposa, maltrata a família, não respeita ninguém, e ele prospera porque ele recebeu um sal grosso dentro da igreja, e ele acha que aquilo é aval para ele prosperar, mesmo ele não mudando o caráter. Deus não está nesse negócio. Quando uma pessoa está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus levanta o caído, Ele dá força ao que está fraco, Ele cura o enfermo, Ele faz com que a nossa vida mude, e Deus quer mudar a tua vida. E Ele vai mudar. Agora Deus, Ele vai honrar quem? Quem não negocia princípios. Pastor, mas o preço é alto. Paga o preço que vale a pena. Olha o que diz o verso 35 ao verso 40. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. Diga, então, vai chegar a sua hora. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo, os magistrados mandaram que soltasse. Agora, pois, sai e ide em paz. Mas Paulo lhes explicou, olha aqui agora, há pessoas que acham que você tem preço, e que você não tem princípios. Há muita gente que fala assim, a campanha, isso aqui, ele tem cargo, tem cargo, tem cargo. Eu nunca entrei em lugar nenhum por cargo, eu nunca fiz nada por dinheiro, e ainda que essas coisas são importantes, amém ou não amém? O dinheiro é importante, para a minha vida e para a tua, sim ou não? Mas Deus nos dá condições para isso. Deus nos sustenta, Deus nos levanta, e a Bíblia traz uma palavra, abençoarei os que te abençoarem, mas você não deve negar princípios. Você não pode, nós não podemos colocar a nossa honra dizendo que ela tem preço. Não, Deus, Ele honra quem não negocia princípios. Eles fizeram tudo que fizeram com Paulo e Silas. Paulo falou assim, espera aí, olha agora. Açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados,
sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, escondidos, encobertamente nos lançam fora, não será assim. Olha o que Paulo fala: mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo eles, dirigiram súplicas. E tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, encontraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, entraram. E os confortaram e depois partiram. Paulo exigiu que reconhecessem publicamente a inocência deles, porque eles eram inocentes. Se eles eram inocentes, por que de maneira escondida, agora queriam acobertar o erro deles? Não. Deus honra quem não negocia princípios. Se você está segurando a onda até agora, continua, porque Deus vai te honrar. Se você está firme até agora, continua, porque Deus vai abrir uma porta. Se você está segurando a honra até agora, a tua honra, o teu propósito, os princípios que Deus colocou sobre a tua vida, continue, porque Deus vai exaltar você. E no lugar que Ele te colocar, você será muito abençoado, porque Ele sabe que você vai abençoar muitas pessoas, porque você não negociou princípios. O mundo não confia em quem negocia princípios. O mundo usa quem negocia princípios. Deus não chamou você para ser usado. O único que pode usar a minha vida e a tua é o Espírito Santo. E no momento que nós nos comportarmos assim, nós estaremos dando um grande testemunho, porque Deus nos honra, porque em nenhum momento você negociou os princípios da palavra. E eu tenho certeza que na hora certa virá o livramento de Deus. Na hora certa as algemas vão cair. Na hora certa as portas vão se abrir. E você vai ter o poder de decisão. Deus quer que você decida. Deus não quer que ninguém decida por você. Deus quer que você decida. E na hora certa, no momento certo, a bênção de Deus vai vir e o nome dele será glorificado. Amém? Aplaude Jesus e glorifica o nome dele. Ao Senhor toda a honra, toda a glória.